Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos falar da principal religião atual no mundo. Não que seja a melhor, mas é a religião mais seguida pelas pessoas, que é o cientificismo. O cientificismo é basicamente você descredibilizar tudo o que existe diante dos seus olhos e acreditar somente na fé dos cientistas. Bom, esse vídeo saiu do insight que eu estava tendo quando eu vi um vídeo do Ryan. Eu não lembro qual foi o vídeo do dia, mas um cara comentou o seguinte: eu acho maneiro no Ryan é a capacidade dele falar coisas hipercomplexas sem nunca ter passado nem perto de uma faculdade pública e de análises acadêmicas. Eu queria ter toda essa autoestima. Aí depois ele manda: é porque suas análises não são referendadas por nenhum espaço acadêmico. Você parece tirar suas próprias opiniões um pouco da cabeça, um pouco de teoria da conspiração e um pouco da sua experiência de vida. Eu acho maneiro. O que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu aqui? O cara simplesmente. O Ryan, ele simplesmente abriu o YouTube, gravou uma porra de um vídeo e soltou na internet. Aí vem um cara de sei lá da onde falar que tudo que ele disse no vídeo é idiotice ou besteira simplesmente porque ele não pegou as referências ou porque ele não estudou numa faculdade pública brasileira. Ou seja, aquilo não tem um contexto acadêmico. E, pô, eu sei que vocês vão dar risada desse cara aqui porque caramba, só o que vale é o que tá dentro da USP, né? Meio que, tipo, não faz sentido. Só que sim, existem pessoas que pensam exatamente dessa maneira. Que se o conhecimento não é científico, se você não sentou a bunda na cadeira lá e fez um doutorado para falar sobre ele, tudo que você falou ali é dispensável, tá bom? E isso é bem interessante porque esse tipo de pensamento nos leva a isso aqui, ó. O Alan e o Christian. O Alan é bacharel de filosofia, ele tá devendo 100 mil reais pro FIES, não encontra trabalho no ramo e acredita que as pessoas sem graduação são estúpidas. Enquanto o Christian fez 2 anos de Senai, atualmente ele tá ganhando 80 mil por ano e ele acabou de desligar a energia do Alan. Então, esse aqui foi um meme que postaram lá no meu Discord, a Toca do Coelho. Se você quiser, o link tá na descrição. E é basicamente como eu vejo o cenário acadêmico atual. E sim, eu posso falar sobre isso. Isso aqui não é conhecimento tirado do cu, porque eu estive lá, então eu entendo sobre faculdades públicas, redação científica e tudo mais. Mas enfim, vamos para o que interessa. Conhecimento científico, a farsa da faculdade pública e a farsa da ciência. O que é o conhecimento científico, pessoal? Tem aqui um exemplo de uma revista muito boa mesmo, que é a Nature. A Nature são duas revistas grandes, tá? Quando a gente fala de ciência. Uma é a Science e a outra é a Nature. Tudo de mais relevante no mundo da ciência sai nessas duas revistas. Para você publicar um artigo aqui, você vai gastar aí mais ou menos US$ 2.000, tá bom? Seu artigo tem que ser bom e tu tem que bancar ali os US$ 2.000 para você publicar o seu artigo aqui. Então a gente já vê que ciência não é algo barato. Vamos lá. Conhecimento científico. É importante? Sim, eu mesmo acho que o conhecimento científico é importante. Só que a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Ele parte da cabeça, da ideia de alguém, ou da ideia da cabeça de alguém, que resolveu ir atrás daquilo e que também teve a oportunidade de pesquisar. Então, tudo que é ciência hoje, tudo que é comprovado pela ciência, partiu de um achismo. Alguém achou algo e decidiu fazer uma pesquisa. E olha que coisa curiosa. Tudo é achismo até que seja provado cientificamente. Isso se for possível. Quando a gente trata de assunto de fé, por exemplo, não dá para provar nem desprovar. Então fé é fé, não entra no cálculo. Mas tudo é achismo até que seja provado cientificamente. E depois que ele é provado, ele ainda é achismo. Mesmo que uma coisa seja provada cientificamente, ela continua sendo achismo. Porque existe
o método científico de desprovar aquilo cientificamente. Esse processo, cara, pode parecer até um pouco confuso, mas esse processo ocorreu milhões, milhares, centenas de milhares de vezes durante a história da humanidade. Então, o que eu quero dizer? Você já parou para pensar que os livros de escola que você estudou lá no ensino fundamental, muitos deles já foram reescritos? Porque existiam coisas naqueles livros que hoje em dia sabemos que não são mais verdade. É o processo que eu te mostrei. Algo é achismo até que seja provado cientificamente, depois ele é desprovado cientificamente e continua sendo achismo para sempre. Então, o método científico, ele não coloca um ponto nas coisas, tá bom? Ele é só a opinião de alguém. Mas é claro, existem coisas que são a opinião de alguém, só que são praticamente irrefutáveis. Mas o que é praticamente irrefutável ou não? Aí vai depender do seu ponto de vista, certo? Mas enfim, em 1850, as pessoas acreditavam fielmente em coisa que nós não acreditamos mais. E nós estamos acreditando em coisas que daqui a 50, 100, 200 anos, as pessoas vão falar: nossa, esses idiotas acreditavam nisso? Porque esse é o processo natural da ciência. As coisas são descobertas, criam uma teoria, essa teoria não funciona, depois criam outra, e o que a gente tem para sempre não, né? O que a gente tem disponível atualmente são os melhores achismos, ou seja, as melhores teorias. Lucas, como é que eu faço para encontrar as melhores teorias sobre as coisas? Você pode entrar em sites como o Cielo, e caso você tenha interesse em coisas relacionadas à saúde, você pode entrar num site chamado PubMed, tá bom? Então, assim você encontra o conhecimento científico, tão glorioso conhecimento científico. Quando a gente fala de conhecimento científico, vamos voltar aqui no texto do rapaz. Você precisa. Ele falou que você precisa ser referendado, né? Que você precisa de referências. Só que isso é falácia. Isso é falácia de quem não entende de ciência de verdade. Por quê? Porque referência é igual time de futebol. Se eu quiser falar que o Corinthians é maior que o Flamengo, eu consigo. Se eu quiser falar que o Bangu é melhor que o Flamengo ou melhor que o Vasco, eu consigo. É igual time de futebol. Você encontra referência para qualquer coisa. O Bigodinho, o bigodista, ele tinha referência para falar que os alemães brancos eram superiores. Ele tinha referência científica para falar aquilo. Hoje em dia a gente olha para aquilo e dá risada. Ou seja, você encontra desculpinha para qualquer coisa. Então, antes de te mostrar uma história não real aqui, vem aqui comigo. Entra aqui ó, no PubMed, pesquisa acupuntura, tá? Você vai achar quase 47 mil resultados de artigo científico. Quase 47 mil resultados de artigo. Ou seja, se a gente considerar que cada equipe de pesquisador é composta por mais ou menos 7 pessoas, de 5 a 7 pessoas, faz aí 46 vezes 7. Isso é o número de pessoas envolvidas em todos esses artigos científicos aqui. Fora os revisores, fora a revista, fora um monte de gente que trabalhou nesse processo aqui. Tá? Então, milhares de pessoas já escreveram sobre acupuntura ou já leram sobre isso. Olha que coisa interessante. Existe um canal bem grande aqui no Brasil que fala sobre pseudociência. E essa pessoa diz que a acupuntura é pseudociência, certo? Essa pessoa também diz que a acupuntura é pseudociência porque não há comprovação que a acupuntura funciona. E até aí eu concordo com essa pessoa também. Só que, se eu procurar aqui acupuntura no PubMed, vários desses artigos aqui vai ser falando que as pessoas obtiveram resultados bons com a acupuntura. Então vai ter uma parte desses artigos que sim, funciona, e outra parte desses artigos mostrando que não funciona. Aí você vai falar, mas Lucas,
Desses 47 mil, 3 falam que a acupuntura funciona. Todos os outros falam que não funciona. E aí? Se tem maioria nos artigos, quer dizer que é verdade? Bom, é aí que tá o problema, e eu vou te mostrar o porquê já já. Mas olha que coisa interessante. Na NFL, existe o melhor jogador, provavelmente o melhor jogador de todos os tempos, tá? Ele não é o melhor ainda, mas provavelmente é o melhor jogador de todos os tempos. Esse jogador faz acupuntura. Então, ele joga toda semana e toda semana ele faz sessão de acupuntura. Será que pra ele a acupuntura funciona? Ele é só o melhor jogador de todos os tempos desse esporte. Desculpa, Tom Brady, ele é o melhor. Mas você acha que pra ele funciona? Se você mostrar esses 47 mil artigos aqui, ele vai parar de fazer? Não, porque tá dando resultado pra ele. E aí? O que é real? O conhecimento científico ou a experiência prática? Mas agora vamos voltar um pouco aqui no nosso mapa mental. Vamos falar de uma história não real, tá? Imagina que numa época de pandemia, a cloroquina tinha ou não estudo científico. Então a gente não sabe se tinha ou não. Ou quer dizer, pelo menos não chegou até mim nenhum estudo científico de que funcionasse. Mas imagina que tinha. Imagina que tinha. Se tivesse um estudo científico mostrando a eficácia de cloroquina contra a Covid, será que o governo, cientistas e empresas privadas ficariam felizes com essa descoberta? Uma vez que, se isso fosse verdade, se esse artigo científico existisse e provasse isso, os investimentos em saúde poderiam ser reduzidos na época da pandemia. O investimento em ciência também não seria tão útil. O governo não teria desculpas para imprimir bilhões de dólares e não seria gasto milhões de dinheiro público com investimento em vacinas. Então é aí que eu te pergunto, se na época lá da pandemia existisse, eu não sei se existe, tá? Me desculpa, eu não sei se existe, mas se existisse um artigo que mostra que a cloroquina é eficaz, para o governo, cientistas e empresas privadas, seria bom ou não esconder a existência desse artigo científico? Seria ruim. É aí que tá, existe um conflito de interesse aqui. Então, o cara que defendia isso aqui, cloroquina, talvez ele tivesse os artigos científicos. Mas será que ele não seria, esse artigo científico não seria abafado por toda essa gente aqui, que tem muito mais poder, dinheiro e influência? A mesma coisa aqui no caso da acupuntura, ela é muito utilizada na China. Será que a prática da acupuntura foi bem aceita durante certos anos e depois que surgiram os medicamentos para tratar de dores? Será que a tendência não é que existisse mais investimento e mais estudos tentando desprovar a eficácia da acupuntura? É só um questionamento que eu deixo para vocês, sem tomar lado aqui. Sem tomar lado, é só um questionamento que eu deixo para vocês. Bom, vamos lá. Resultados práticos, vivência e observação. Contra alunos doutrinados. Vamos lá, vamos ser um pouco mais sério agora. Se você é uma pessoa de direita, liberal, ANCAP ou qualquer coisa que não faça o L, a sua chance de entrar numa Unifesp, USP, Unicamp da vida e fazer um artigo científico é mínima. É mínima, é zero. Tá? Se você não faz parte da panela, da patota, você não vai entrar. Acabou. É isso. Então, a gente sabe que as pesquisas científicas no Brasil, elas têm um lado, elas têm um viés político. E se você não concorda, a sua pesquisa não será financiada. Se nós sabemos também que mais de 60, 70% do dinheiro que vai para pesquisas é dinheiro público, a gente sabe que quem faz pesquisa tá mamando na teta do governo. Se quem faz pesquisa tá mamando na teta do governo, pro governo é bom fazer pesquisa de coisas que ele gosta ou de que ele não gosta. Então, você não tem vez na área acadêmica. Quando a gente fala isso, uma pessoa como essa que faz um comentário aqui, ela provavelmente nunca vai entender
ela nunca vai entender que as coisas têm lado, que cada pessoa, que cada coisa tem um viés e que provavelmente muitas coisas não são pesquisadas porque não há um interesse genuíno. E mesmo que essas coisas, mesmo que alguém tivesse um interesse genuíno de pesquisar sobre algo, se esse algo afeta o bolso de alguém, ele vai ser barrado, vai ser vetado. É por isso que você não faz uma pesquisa científica de dentro da sua casa. Não só porque você não tem recurso, mas porque não há estímulo. O estímulo é para que seja feito dentro de uma universidade pública, com o dinheiro das pessoas, dos contribuintes, dos escravos. Enfim, outra coisa. Quem banca as pesquisas? O governo. Então, quem faz pesquisa? Quer mais governo ou menos governo? Pare para pensar. Imagina que você é um liberal a favor das privatizações de Estado mínimo. Você faz pesquisa, mas como é que você faz pesquisa e apoia o Estado mínimo? Se o Estado mínimo te daria menos dinheiro para fazer suas pesquisas? Então quem faz pesquisa recebe o dinheiro do governo, e quem recebe dinheiro do governo quer mais governo. Não vai querer menos governo. E é por isso que a gente vê centenas de milhares de artigos defendendo o socialismo e defendendo o comunismo. Porque essas duas vertentes ideológicas, elas priorizam um Estado grande e forte. Pelo menos no começo. Antes do expurgo, elas priorizam um Estado forte. Vocês conseguem entender agora? Acho que ficou bem claro o porquê que existem tantas pesquisas sobre comunismo, Marx, sobre socialismo, sobre o quão ruim é o capitalismo. Porque se o capitalismo funciona, pesquisa se faz dentro de empresa. O que também seria péssimo, afinal, as empresas defendem seus interesses. Mas já não é assim? O governo já não defende o interesse dele? Quem está fazendo a pesquisa já não está defendendo o próprio interesse? Então só seria o normal. E o cientificismo que eu falei no começo do vídeo? É acreditar que a ciência é superior a todas as formas de compreensão humana, sendo que ela é apenas uma resposta para dúvidas pontuais baseadas na crença de alguém, certo? E que também pode ser modificada com o tempo, uma vez que a ciência é o braço do Estado e o Estado é movido por dinheiro. Então, não existe esse papinho de ciência por amor. É ciência por dinheiro. Talvez você não esteja interessado no dinheiro. Talvez você faça por amor. Mas quem paga aquilo tem interesse em dinheiro. Interesse genuíno de um cientificista é dinheiro. Por isso que a ciência é a religião de quem paga mais. Só publica artigo científico quem tem grana. E a única maneira de um pobre publicar uma pesquisa é pelo Estado, mas o Estado tem o viés. Empresas privadas podem publicar artigos, mas eles nunca vão publicar artigos que vão denegrir a imagem da própria empresa. Eles vão criar artigos que beneficiam seus próprios produtos. Qual o resultado de tudo isso, pessoal? Se vocês não são idiotas, vocês vão saber. Ciência é propaganda. Ciência foi propaganda para Hitler e ciência é propaganda hoje para empresas e para governos. Ciência é só propaganda. A história da NASA tá aí e não deixa mentir. Então, tome muito cuidado com essa falácia de conhecimento científico. O conhecimento mais útil é o conhecimento prático, histórico que você vê na sua frente. Se você passa numa rua e é assaltado à noite, tu não vai passar ali no outro dia, tu vai passar por outro caminho. Porque o que vale é a prática. Não é um estudo falando que somente 3 pessoas foram assaltadas naquela rua na história daquela cidade. Não, o que vale é a prática. A prática vale mais. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Não seja mais um. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que dá para entender um pouco do meu ponto de vista sobre isso. Claro que não é um assunto fácil, mas é um assunto
de extrema importância. Mas enfim, se você não quiser ser igual o Alan e quiser aprender a fazer vídeos para a internet assim como eu, o link dos meus cursos estão aqui abaixo. Recomendo fortemente para você que está tentando empreender aí na internet. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.